Fala pessoal, no podcast de hoje gostaria de conversar com vocês sobre algo que pouca gente nota, mas que, na minha perspectiva, tem um impacto tão profundo que eu acho que deveríamos discutir mais isso. Trata-se da subjetividade negativa em torno da palavra homossexual. Será que essa palavra deveria existir da forma como a usamos? Vocês podem achar que isso é papo de maluco, mas eu vou provar a vocês que não é bem assim. Essa palavra talvez afete de forma profunda a psicologia de muitos homens gays e das pessoas ao seu redor. Se você curtiu a proposta, quer ampliar seus conhecimentos e pensar junto com a gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. E se você quiser ouvir este programa em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Conforme um bebê cresce, ele vai aprendendo as palavras do seu idioma, até dominar a linguagem. Como as palavras que recebemos nos são impostas pelo mundo ao nosso redor, tendemos a achar que elas são naturais e sempre existiram. No entanto, nada é mais falso do que isso. Assim como as pessoas, palavras nascem, se desenvolvem, e em algum momento elas talvez morram, principalmente quando se trata de palavras abstratas, embora não somente. Na Idade Média, por exemplo, não havia a palavra televisão. Foi necessário criar um termo para identificar essa nova invenção. E uma das palavras que achamos hoje naturais é homossexual. Este termo foi criado no século XIX por um médico húngaro que passou a identificar todos aqueles que se atraíam predominantemente pelo sexo semelhante. Antes disso ocorrer, essas pessoas eram chamadas por xingamentos como sodomitas, pederastas, etc. No entanto, de forma genérica, isto era um adjetivo a ser colocado em alguém que era uma pessoa como outra qualquer. E a sodomia era um pecado que qualquer um podia praticar, assim como roubar, enganar, etc. Foi só a partir do século XIX e do olhar médico sobre essa questão que se criou a ideia de homossexual, como uma essência ou uma característica intrínseca do indivíduo. Isso pode parecer um movimento bobo, mas a verdade é que isso causa muita confusão. É extremamente difícil falar que havia homossexuais na Grécia Antiga, por exemplo. Na inexistência de uma palavra para definir essas pessoas, nós inferimos, ou seja, concluímos, que alguns personagens históricos eram homossexuais. Mas é bastante difícil afirmar isso com certeza, pois muitas vezes as palavras que usamos moldam a nossa percepção da realidade. E é sobre essa última frase que eu quero conversar com vocês. Palavras moldam a nossa percepção da realidade. Até aqui, o que eu quero que vocês entendam é que o termo homossexual não foi criado pelos próprios homossexuais. Ele foi criado a partir de um discurso dos outros sobre nós. Mas Felipe, tá bom, e daí? Bem, e daí é que, embora em princípio não haja nada de errado nessa palavra, fato é que ela faz com que o pilar da nossa identidade seja a sexualidade. Bem, não há nada de errado aparente nisso. Afinal, sexo é bom, todo mundo gosta e não deveria ser tratado como um tabu. Contudo, há algo que eu gostaria que vocês percebessem. Quando o homem e uma mulher se casam, é a Paula e o Rodrigo se unindo, é a Joana e o Alberto se amando, é a Maria e o Gustavo construindo uma família. Quando são duas pessoas de sexo semelhante, eles são homossexuais. Enquanto homens e mulheres têm um nome e uma individualidade, no caso de gays e lésbicas, é quase como se a nossa vida fosse reduzida à prática sexual. Parece que a homossexualidade vem na frente de tudo, ao passo que a união entre homens e mulheres tem algo a mais ali. Para que vocês entendam meu ponto, falemos um pouco sobre a percepção das pessoas de fora do nosso grupo acerca de nós. Principalmente entre os religiosos, quando eles veem um casal gay ou lésbico, eles não conseguem imaginar nada além da homossexualidade. Eles não conseguem imaginar uma família homoafetiva construindo sua vida, passeando, viajando, vendo um filme, etc. Parece que só o que importa é o fazer sexo, e como fazer sexo homossexual é um pecado, eles ficam num looping eterno falando de sexo gay e apenas disso. Outra situação muito peculiar é casais gays andando de mão dada na rua ou beijo gay na televisão. Muitas pessoas chamam isso de casais homossexuais, ou propaganda da homossexualidade. Mas, se vocês pararem para olhar com atenção e de mente aberta,
verá que tanto na rua quanto na televisão não há pessoas fazendo sexo. Há troca de afeto entre pessoas de sexo semelhante, mas não a homossexualidade em si. No entanto, a gente naturaliza chamar dois homens de mãos dadas, na rua, de homossexuais, mesmo que não saibamos objetivamente se eles fazem sexo. Vocês podem estar pensando, Felipe, essas reflexões são idiotas. Todo mundo sabe que elas vão além da sexualidade. Olha, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Ainda que as pessoas racionalmente saibam que homossexuais fazem coisas como qualquer outro casal normal, a identidade homossexual, da forma como é colocada, faz com que as pessoas coloquem o seu pensamento no fazer sexo. E nesse caso, um pai e uma mãe que têm filhos pequenos podem ficar extremamente constrangidos em abordar o assunto, pois além de falar sobre a existência dos homossexuais, ainda tem que falar da própria sexualidade em si. Se vocês não estão entendendo meu ponto, o que estou querendo dizer é que, além de homossexuais, as pessoas também são vai ao cinema, namora, faz carinho, passeia, constrói uma família, viaja junto, etc. Embora as pessoas possam até saber que a palavra homossexual englobe essas coisas, fato é que, pessoalmente, eu acho que ela reduz nossa existência ao sexo. E eu tenho uma leve desconfiança que isso cria subjetividades e significados ao nosso redor, sobre os quais não temos pleno controle. Nessa discussão, eu não sei se vocês repararam, mas no universo do direito, cada vez menos se usa o termo homossexual. Na nomenclatura jurídica, se fala em casais homoafetivos, famílias homoafetivas ou pessoas homoafetivas. Isso porque as famílias entre pessoas de sexo semelhante se unem essencialmente mais pelo afeto do que pelo sexo. Qualquer pessoa que é casada por muitos anos sabe perfeitamente disso. Alguns gays mais exaltados podem criticar isso que estou falando sob o argumento de que o que estou propondo é falso moralismo. Nós fazemos sexo sim e não podemos ser puritanos de apagar esse aspecto de nossa existência. Tem que deixar bem claro o que nós somos e fazemos. Eu admito que apagar a palavra homossexual por homoafetivo, em todas as situações, corre o risco de tornar a coisa meio tabu e demagógica. Afinal, quando um homem e uma mulher se casam, a sexualidade está implícita e todos cobram filhos. Eu também concordo com este argumento. Não podemos negar a dimensão sexual de nossa existência. O que estou querendo pontuar é que a nossa sexualidade não é tudo em nossa vida. E eu tenho a sensação de que a identidade homossexual causa certo ruído. Na verdade, nos faltam palavras em português para identificar algo que seja ao mesmo tempo afeto e sexualidade. Na falta de algo assim, fica o homossexual mesmo, alternando com a ideia de homoafetivo. Até aqui parece que resolvemos este problema da nomenclatura. Mas ainda tem algo que merece uma consideração. Trata-se de como a palavra homossexual é extremamente destrutiva para alguns gays. E eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que já tive nesta área. Mas se você quer saber como isso acontece e por quê, antes de dar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Então beleza. Certa vez eu conversava com um amigo sobre a homofobia no mundo islâmico. Ele me disse que o Marrocos, por exemplo, não é um país homofóbico porque, segundo ele, há um trem naquele país em que os homens vão para o último vagão para fazer sexo adoidado. Também há cinemas pornôs escondidos naquele país. Segundo meu amigo, estes exemplos provariam que a sociedade marroquina não é homofóbica. Ao ouvir aquilo, eu fiquei chocado e lhe perguntei: Tá, mas eles têm o direito de namorar, apresentar para a família, se casar, adotar filhos e construir uma vida a dois publicamente? Para aquele meu amigo, isso não era uma questão. Se as pessoas fazem sexo escondido, logo isso era indicativo de que uma sociedade não é homofóbica. Ou seja, se os outros toleram com quem você faz sexo às escondidas, tá tudo bem. Coisas como o direito de construir uma família nem passam pela cabeça de alguns gays. Vocês conseguem entender como esse gravitar em torno da sexualidade nivela as pessoas em um nível tão baixo? Este foi apenas um exemplo, mas ao longo da vida eu já conheci gays que absolutamente nunca tiveram namorado. Uns porque não conseguiram, mas outros porque simplesmente sequer vislumbram a possibilidade disso. Para eles, ser gay é fazer sexo em lugares de pegação, sauna, banheirões, cinemões, etc.
A vida deles é apenas isso. Claro que todas as pessoas têm direito a uma liberdade individual de seguir a vida da forma como melhor lhe apraz, ou seja, lhe agrada. Contudo, eu realmente me pergunto sobre até que ponto esse estado de coisas não é criado em função deles terem introjetado em sua mente a ideia de que eles são apenas homossexuais. E não homo se relaciona, passeia, viaja, etc. Eu já vi gays terminarem relacionamentos que poderiam dar certo unicamente em função de uma compulsão sexual irrefreável. Ora, se você é homossexual, na medida em que o sexo no casamento não está lá essas coisas, você tem que trocar de esposo para que o sexo melhore. O problema é que todo casamento tem uma diminuição da libido com o tempo. Vale a pena jogar uma família fora em nome do prazer sexual? Bem, se você é apenas homossexual, talvez sim. Por fim, essas são algumas reflexões que gostaria de dividir com vocês, para que vocês opinem e possamos pensar juntos. Eu sei que há muitas falhas e pontos críticos nesse raciocínio que estou apresentando. Afinal, há homens e mulheres heterossexuais que são igualmente compulsivos por sexo e eles têm menos imposição da identidade heterossexual do que nós. Esse estado de coisas pode ser mais um pendor individual do que algo construído pela palavra homossexual em si. No entanto, mesmo que eu entenda e concorde com este argumento, ainda assim, às vezes eu me pergunto que tipo de impacto a palavra homossexual tem em nossas subjetividades. Não estou propondo que se acabe com esta palavra. Só estou pontuando que vocês nunca devem se esquecer de que vocês vão muito além do sexo. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!